tem uma modalidade de trabalho remoto em que durante o período do expediente, você, o profissional, o seu colaborador, o membro do time, precisa estar... Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te auxiliar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui Rômulo Frota falando e hoje nós vamos avaliar sobre a situação do trabalho remoto, seja ele 100% remoto, seja ele híbrido, se há necessidade de você, líder, obter esse engajamento, conseguir engajar o time. Ou seja, o time precisa de você, líder, no trabalho remoto híbrido para estar engajado? Vamos observar isso, uma situação realmente bem interessante, e adianto que não estou aqui para defender o teletrabalho, não estou aqui para dizer se ele é bom ou se é ruim, nem elogiar, nem criticar. A questão é, dada a existência dele, para os gestores, para os líderes ou as líderes que têm os seus times em teletrabalho, em trabalho remoto, seja ele 100%, seja ele híbrido, o que é que nós vamos fazer para engajar e se há necessidade realmente de nós líderes termos esse papel de engajadores do time. Ora, essa situação, embora muitas empresas já há alguns anos, bem antes da pandemia, já estivessem em trabalho remoto, para a grande maioria das empresas, em especial aqui no Brasil, realmente foi depois da pandemia que isso realmente foi posto em prática e ficou aí, para muitas empresas, um roteiro já adaptado. Mas, mesmo assim, mesmo que muitas empresas tenham se adaptado rapidamente ao trabalho remoto, e muitas delas por necessidade realmente, não foi por uma escolha, mas por necessidade, isso aconteceu de repente, foi na pandemia, para muitas, e além disso, houve um fator que agravou, no sentido de deixar mais delicada a administração dessa realidade, que foi a característica que o mundo trouxe, que é trazida lá, apresentada no Mundo Bunny, que nós já avaliamos aí, já analisamos em outra live, e depois a gente vai revisar isso em outra live, que é bom a gente estar revisando esses conceitos, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A gente já viu realmente que essa fragilidade e essa ansiedade, elas são mais visíveis para todos nós. Então os profissionais ficaram realmente mais ansiosos e não é por menos, o mundo passou realmente por uma situação em que não tinha como nós deixarmos de ficar ansiosos. Então, dada essa situação, realmente há variáveis aí muito fortes que podem levar o nosso time a não estar engajado. E nós sabemos que o trabalho remoto ele tem várias características, vários tipos de modalidade de trabalho remoto, e aqui eu vou jogar aqui umas rapidamente para a gente avaliar o contexto do engajamento, que é o tipo, que é o tema da live. Depois, em alguma outra, a gente aborda as características mais específicas de cada tipo de teletrabalho, mas hoje é sobre a questão da necessidade do líder realmente engajar o time. Mas para isso a gente precisa entender rapidamente aqui alguns tipos de modalidade de teletrabalho. Por exemplo, tem uma modalidade de trabalho remoto em que durante o período do expediente, você, o profissional, o seu colaborador, o membro do time, precisa estar à disposição naquele momento. Durante a jornada de trabalho, ele precisa estar ou na frente do computador ou disponível para, em qualquer momento, atender a alguma demanda. Essa é uma modalidade. Uma outra modalidade é onde o profissional tem uma meta de produtividade para realizar durante o dia, por exemplo, durante o dia ou na semana, mas suponhamos que seja durante o dia, e ele, naquele dia, ele precisa cumprir aquela meta de produtividade, mas não há um horário específico para isso. Ele cumpre a produtividade, apresenta a produtividade, e não há necessidade de ele estar no horário formal da jornada do expediente de trabalho, e nem que ele cumpra uma determinada carga horária, uma carga de jornada de trabalho. Nesse caso, nesse segundo caso, é a produtividade que fica em tela. Então, veja bem que nesse segundo caso, isso também não querendo dizer que um é melhor do que a outra, cada um tem um roteiro de vida diferente, para uns um é melhor, para outros o outro é melhor. Mas nesse segundo caso, em que a produtividade, você não precisa estar ali no momento da jornada de trabalho
produzindo, ele pode ser que, em razão de você não precisar estar ali exclusivamente no computador, não precisar estar engajado com o time naquele exato momento, pode ser que por variáveis outras, seja você fazer uma outra atividade, seja você cuidar da sua saúde, enfim, são vários fatores, porque obviamente se você cumpre nesse segundo momento, nesse segundo exemplo, se você cumpre a sua produtividade, você não vai mais precisar estar ali o restante da carga horária na frente do computador. Aí nesse caso, que também muitos falam que eleva a produtividade, e aqui por enquanto eu não vou me manifestar nesse sentido, nesse exemplo, em razão dessas variáveis, em razão de você não precisar estar muito conectado ao computador, há realmente a necessidade de alguém que sirva de uma ponte para o engajamento do time. Porque senão os membros ficam soltos, ficam muito soltos. Uma coisa é liberdade, porque quem tem o trabalho remoto nesse segundo padrão, muito fala realmente sobre a questão da liberdade, que essas pessoas informam que melhorou muito a produtividade delas, porque houve liberdade, essa liberdade trouxe bem-estar, e esse bem-estar, consequentemente, aumentou a produtividade. Então, uma coisa é liberdade e outra coisa é desconexão. Elas podem acontecer juntas ou separadas. Por exemplo, se eu recebo uma carga de trabalho que eu tenho que fazer aquela produtividade, não preciso estar em contato com o time, eu posso produzir aquilo, posso ter a liberdade de produzir em qualquer momento, mas pode ser que o meu líder ele tenha recursos ali que faça mesmo assim eu ficar engajado com o time. A gente ter reuniões constantes com determinada frequência, enfim, a gente vai falar ainda sobre as ferramentas que a gente vai utilizar. Mas um outro exemplo eu posso ter essa liberdade e estar completamente desengajado, desconectado do time. Como? Eu recebo minha carga de trabalho para fazer, minha meta de produtividade, não entro em contato com ninguém, apenas alguém delegou para mim, olha, a sua meta de produtividade é essa, eu cumpro a meta de produtividade, coloco lá na nuvem o que foi a entrega, coloco a entrega na nuvem ou em algum relatório, alguma planilha, enfim, seja onde for, na nuvem, e quem me delegou vai lá e confere. E tchau. E até a próxima produtividade. Então, se for dessa forma, a gente há de convir que há aí elementos que podem realmente desconectar o time, desengajar. E eu venho realmente observado em alguns casos que fica muito visível para mim em algumas equipes que eu tive a oportunidade de acompanhar, que tem acontecido alguns momentos de desconexão do time. É como se as pessoas estivessem afastadas, não tivessem mais aquele contato. E você, líder, tem que realmente resgatar isso, porque senão chega um momento que você vai precisar de muita energia para que você consiga resgatar esse time e fazer o time estar ali conectado. E se você já tem um time, tem que continuar monitorando esse time, porque se essas conexões elas forem perdidas, você que já tem um time vai sentir um impacto realmente muito maior do que quem já tem um time desconectado. Então não é interessante realmente, porque inclusive se você tem um time e eles estão conectados e tem esse afrouxamento, né, as pessoas começam a se desconectar, isso desestimula a todos e todos vão seguir esse modelo e chega um momento que até você, líder, vai estar ali desmotivado, porque a desconexão das pessoas no time gera desmotivação. Quanto mais conectadas elas estiverem, quanto mais engajadas elas estiverem, quanto mais time elas forem, mais motivadas elas estão, mais saudáveis elas estão, mais produtividade elas terão e realmente os ganhos são muitos. Então, é interessante que você, líder, aborde isso, leve isso em consideração, porque é isso que vai te diferenciar no mercado hoje, porque o que está em pauta hoje são as soft skills, as habilidades comportamentais,
A outra que é as chamadas hard skills, que são as mais voltadas para habilidades técnicas, claro que elas são importantes, elas hoje em dia, porque o básico agora hoje em dia é ter as habilidades técnicas, e quem tem as habilidades comportamentais já tem um plus ali que realmente diferencia no mercado de trabalho, seja em que lugar for, seja em que dimensão for, seja no plano privado, seja no plano público, seja em que lugar for, seja em uma pequena empresa, médio porte, grande porte, enfim, as habilidades comportamentais estão cada vez mais em alta, principalmente por causa dos efeitos colaterais aí da pandemia. Então a gente precisa realmente avaliar essas habilidades comportamentais e gerar essa conexão com o time. Você pode até estar perguntando aí se você é gestor ou gestor de um time que não tem trabalho remoto e não pensa em ter trabalho remoto, e a sua empresa já disse não vai ter trabalho remoto aqui de forma alguma. Então, se você você vive, aliás, nessa realidade em que o trabalho remoto é improvável para você, você deve até estar perguntando aí, Rômulo, mas isso não tem como gerar conexão. Não tem como haver conexão em um time que trabalha remoto. E eu preciso te explicar respondendo, se você estiver perguntando, pensando isso, eu tenho que te responder que, na verdade, há conexão sim. Há como haver conexão. E também há, obviamente, como haver desconexão. Depende dos recursos que você use ou não use, utilize ou não utilize. Porque já fizeram, inclusive, várias pesquisas com relação a um aspecto fisiológico. Porque algumas décadas atrás, essas questões de conexão social, elas ficavam muito no plano subjetivo, apenas, não apenas, vou mudar aqui apenas por exclusivamente, porque apenas parece que diminui a situação, né? Exclusivamente, ficava exclusivamente restrito ao campo psicológico, ficava muito subjetivo. A psicologia abordava que, sim, de acordo com a clínica, realmente as pessoas se sentem mais conectadas, demonstram ali mais interesse, mas até algumas décadas atrás havia isso, mas não havia dados objetivos fisiológicos, no sentido fisiológico. Havia comportamentos que se avaliava e dizia, a pessoa está mais feliz, mas não tinha indicativos no corpo. E de poucas décadas para cá, principalmente com o advento da neurociências, agora se tem realmente exames que se medem, por exemplo, a ocitocina. Quem tiver interessado em saber mais, depois procure as pesquisas do neurocientista e economista, empresário Paul Zek, que ele faz experimentos com ocitocina nas mais variadas circunstâncias, e ele fez uma, na época da pandemia, com relação às reuniões online, as reuniões remotas. E olha só, adivinhe, foi constatado que tem presença de ocitocina no sangue durante esses momentos de reunião remota, o que significa que o corpo tem reagido no sentido de refazer, de manter essa conexão social. Então, há conexão social. É claro que é diferente de você estar ali próximo a pessoas, você apertar a mão, abraçar. É óbvio que o engajamento e a conexão vai ser maior. Mas as pesquisas apontam realmente que, mesmo nas reuniões online, mesmo nas videoconferências, há realmente a liberação de ocitocina, o que demonstra que há conexão entre as pessoas. Imagine, por exemplo, se você tem um filho que está morando em outro país. Tem um filho que está morando em outro país, fazendo intercâmbio, por exemplo, e você se comunica com seu filho com determinada frequência por semana, e nesse momento que você está falando com seu filho pelo smartphone, ou pelo computador, ou pela televisão, ele, sei lá, no Canadá, por exemplo, naquele frio, e você aqui, você está falando com ele, claro que nesse momento, será que não está tendo ali uma emoção, não está tendo uma conexão? Então por aí você já tira que realmente há um tipo de conexão, o corpo responde realmente às conexões, ainda que de forma remota. Então é interessante abordar isso. E agora a gente vai começar a pensar, sim, mas então eu, líder, tenho importância desse engajamento. E o que é que eu vou fazer? Porque é o seguinte, vamos imaginar
que não tivesse formalmente alguém responsável por esse engajamento. Então a gente pergunta, poxa, eu estou num time, não tem ninguém formalmente ali responsável por engajar esse time. Mas esse time precisa estar engajado, seja ele presencial, seja ele remoto. Só que remotamente a coisa se torna mais desafiadora, porque você não vai estar próximo fisicamente da pessoa. E alguns times não fazem reuniões diárias, fazem reunião uma vez por semana e olhe lá, tem equipes que passam meses sem fazer reunião. Enfim, não vamos abordar isso agora, mas quem trabalha remoto, você passar muito tempo sem reunião, isso é um elemento altamente desengajador, porque a pessoa já está geograficamente desconectada. Então é interessante que haja uma frequência de reuniões, pelo menos uma vez por semana, Aí você vê com o seu time ou uma vez por semana ou quinzenalmente, mas eu sugiro que pelo menos uma vez por semana. E aí você pode até estar pensando, poxa vida, mas o meu time trabalha remoto, mas é por produtividade, eu vou incomodá-los, como é que vai ser? Chama eles para conversa e explica a importância disso, e aí vocês entram em consenso sobre que tipo de reunião vocês vão fazer. É responsabilidade sua, como líder, de prover recursos de engajamento. Porque se você não fizer, quem vai fazer? Formalmente você é o responsável. Você pode até estar pensando, poxa, Rômulo, mas eu também estou desengajado. Então, minha amiga, meu amigo, você precisa obter recursos de engajamento. E um desses recursos é você estar em contato com o seu time. Além de saber como está a produtividade, mas não só isso, porque fica parecendo que você está ali exclusivamente monitorando e tem gestor que não tem tanta habilidade para fazer isso e vai ficar parecendo que está, na verdade, fiscalizando. E o interessante nesse sentido não é que seja isso. O interessante é que seja um momento de conexão. A produtividade, você deve ter os seus meios de avaliar a produtividade. Você não precisa, não necessariamente, de reunião para saber se a pessoa está produzindo ou não. Então, se você não tem isso ainda, é interessante que você tenha recursos de medir a produtividade, seja por planilha, seja por documentos, seja como for, você bola com a sua equipe. Se a empresa não tiver disponibilidade de prover algum software que lhe facilite nesse sentido, então você senta com o time e vejam aí o que é que vocês podem fazer para obter recursos de produtividade, para que não seja necessário você, obviamente, estar fiscalizando a produtividade um por um que as pessoas estão fazendo, porque isso aí realmente não é um papel de líder. Se você está fazendo isso, tenha certeza, você não é líder. Ah, mas alguém tem que fazer, e agora como é que faz? Então delegue alguém para fazer isso, porque se você estiver fazendo, você não é líder. Se você quer que isso ocorra, que haja esse monitoramento, ou se a empresa faz parte da cultura da empresa avaliar esse monitoramento, então se você é líder, delegue alguém do seu time para avaliar essa produtividade. Eu indico, contudo, que você, juntamente com o seu time, elejam uma pessoa e não só você. Porque o líder, ele chama o time para avaliar os procedimentos, inclusive para evitar viés inconsciente, que depois a gente aborda aí mais especificamente, para legitimar a ação do time, no sentido de que eles participaram da escolha. Isso fortalece a conexão. Então, nesse momento, principalmente, em que o seu time está realmente remoto, você precisa desse elemento. Quanto mais elemento de conexão você tiver nesse momento, melhor para você, pode ter certeza. Então vamos avaliar esse requisito. Você pode fazer também, por exemplo, eventos online. Que tipo de evento online, Rômulo? Olha, no caso de aniversariantes, por exemplo, suponhamos que algum membro do seu time ou alguns membros do seu time moram em outra cidade ou em outro estado, se for o caso de trabalho remoto. Então, suponhamos que seja a época do aniversário de um deles e eles não podem estar aqui e nem vocês podem estar lá.
Então o que é que vocês fazem? Faz um evento online, marca um dia ali específico e faz uma reunião online, por exemplo, para cantar os parabéns, para desejar sucesso, desejar coisas boas, partilhar esse momento de felicidade do membro do seu time. Porque isso vai servir também de manutenção do engajamento do time. E eu queria chamar muita atenção agora, a partir de agora, porque até agora eu estava assim muito, como é que eu posso dizer, falando só de brilho, só de cor, estava muito alto astral. Mas agora quero chamar você para um momento de seriedade, que é o seguinte: essa desconexão, ela tem uma forte probabilidade de trazer adoecimento mental, de trazer prejuízos para a saúde mental. Porque as pessoas, elas, inevitavelmente, depois da pandemia, muitas pessoas se desconectaram de muitos grupos. E mesmo com os grupos do trabalho, algumas pessoas afrouxaram, aliviaram as conexões que tinham. Outras, inclusive, afrouxaram muito as conexões que tinham com relação aos grupos no trabalho, ao grupo de trabalho. Então, se você, líder, não avaliar essa questão, você pode ter aí realmente, obviamente, daqui a pouco, alguém do seu time com prejuízos, com a fragilidade na saúde mental. Aí você pode estar até perguntando, poxa vida, mas aí se tiver, tem aquele líder que é muito, aquele gestor que é muito prático, muito racional, muito objetivo, muito daquele perfil de dominância que a gente viu no perfil DISC, lembra? Então, alguém muito racional assim, muito rápido, pode dizer, não, mas aí se tiver problema, a gente substitui por um outro, contrata um outro, e infelizmente é assim. Então, sem criticar esse padrão, eu quero só te chamar a atenção, se você for desse perfil, que pode surgir uma situação em que aconteça isso com o melhor membro do seu time, com o que produza mais, com o que seja líder informal, tenha uma grande liderança sobre o time. E você sabe que quanto mais líderes estiverem no seu time, além de você, melhor é para o time, melhor é para você, inclusive. Então, às vezes, a gente precisa realmente de um membro do time que tenha uma importância não somente técnica, mas uma importância comportamental, que tenha soft skill e hard skills presentes em uma mesma pessoa. Acontece de a gente ter um membro desse e a gente realmente não querer que essa pessoa adoeça, né? Adoeça nem do corpo e nem da mente. E essa desconexão, volto a falar aqui, volto a chamar a sua atenção, pode fragilizar a saúde mental do seu time e, inclusive, a sua. Por quê? Você pode até estar perguntando, mas por que, Rômulo, que vai fragilizar? Por que fragilizaria a minha saúde mental se eu estou gestor, se eu sou o gestor, se eu sou o líder do time? Pode fragilizar porque lembra que a gente começou naquele momentinho a perguntar, mas Rômulo, Rômulo, eu sou o líder e não estou engajado. Pois bem, se você é o líder e você não está engajado, se você não tomar conta desse monitoramento de gerar conexão com seu time, principalmente se ele for remoto ou híbrido, você também vai se sentir desengajado e você também vai correr riscos de ter a sua saúde mental fragilizada. Sim, é verdade, pode ter certeza disso. Eu quero que você que você tenha isso muito em mente, que você se atente muito a esse detalhe. Mas há também, vamos falar agora, passou o momento tenso, agora vamos falar do momento feliz, do momento que traz aí realmente grande motivação para os times. Há times em que trabalham de forma remota, seja 100%, seja híbrido, que estão com esses recursos em dia e estão se sentindo muito bem, estão se sentindo felizes, produzindo super bem, e em que o gestor, o líder também está motivado, engajado com o time, engajado com a instituição, engajado com a organização, com a empresa. Porque esses times têm realmente atenção a esses detalhes de conexão. E com relação ao trabalho híbrido, por exemplo, eu particularmente o considero muito interessante, porque há a possibilidade de os profissionais irem ao local de trabalho. Eles irem ao local de trabalho e verificarem, ali, fortalecerem as conexões, fazerem a manutenção
dessas conexões. É diferente de você estar completamente no trabalho remoto 100%, em que as variáveis aí de desconexão elas são mais fortes. Isso não quer dizer, obviamente, que o time que trabalha completamente remoto ele está desengajado. Não necessariamente. Depende do líder, depende das tecnologias, depende da cultura do time. Pode ser que todo mundo trabalhe remoto. Eu já tive notícias de equipes que trabalham remotas, que são profissionais que há 10 anos trabalham junto e nunca se viram pessoalmente, e é uma empresa que realmente tem aí um sucesso realmente, há mais de 10 anos que está no mercado. Mas enfim, porque utilizam realmente de recursos, não só tecnológicos, mas a liderança, os líderes são realmente capacitados para isso, então há essa possibilidade. Mas para os líderes, para os times que não têm ainda esse know-how, não têm esse treinamento, não têm esses recursos, obviamente o trabalho híbrido ele é o ideal, porque há ali a possibilidade de algumas vezes na semana ou na frequência que você estabeleceu, que a empresa estabeleceu, a organização estabeleceu ali para o time, vocês irem lá e fazerem a manutenção dessa conexão social pessoalmente. É interessante a gente ir realmente ao local de trabalho, porque eu tenho essa experiência de trabalho remoto, o meu time também tem essa experiência de trabalho remoto, e a gente observa que realmente é importante para o time e para os membros do time irem com determinada frequência, mesmo os que estão em trabalho remoto, que eles vão ao local de trabalho, gera ali uma conexão, gera também uma desconexão com a rotina de estar completamente fora do local de trabalho, a não ser, obviamente, aqueles que moram em outro país, acaso, outros estados, acaso realmente de profissionais membros do time, que não é o caso lá do nosso time, mas conheço outros times em que o profissional mora em outro estado, ou então mora em outro país, e obviamente nesse sentido não tem como ele vir com frequência para para visitar o time, visitar o local de trabalho. Mas nesse caso é interessante que tenha as reuniões, que tenham contatos, que você, líder, mantenha contato com essas pessoas, um horário que aí vocês vão definir o que é conveniente, o que é que não é inconveniente. Não estou dizendo que você vai mandar uma mensagem para a pessoa num domingo, meio-dia, ou então 10 horas da noite, então vamos ter bom senso. Mas é interessante que você de vez em quando entre em contato com essas pessoas para que haja manutenção desses laços, ganha todo mundo, ganha você também, não só em razão à produtividade, mas você também vai ter a manutenção do seu engajamento. Vai servir de recurso também para você se auxiliar nesse sentido, porque a estrutura do time ela é tão importante que ela beneficia todo mundo, não só os membros do time, ela beneficia você também, líder, porque você também vai se sentir motivado. O time encontra ali recursos para que ele mesmo se engaje uns com os outros. Então vamos observar esse panorama, não vamos nos desengajar, porque esse desengajamento ele causa desmotivação. E a desmotivação hoje em dia, principalmente depois da pandemia, da Covid-19, a desmotivação é um forte fator que aumenta a probabilidade de questões realmente de sensibilidade da saúde mental. Então a gente precisa sempre estar ali com essa questão da motivação em dia, sempre monitorando, sempre avaliando. Isso não quer dizer realmente que todos os dias você vai estar motivado. Obviamente vai ter dias por questões mesmo fisiológicas, questões hormonais, questões de recuperação do seu corpo, porque às vezes a gente faz, por exemplo, entra em um projeto que era um projeto que a gente estava esperando muito, a gente investe energia naquilo, e depois daquele momento em que passou aquela entrega daquele projeto, seja tendo sido ele satisfatório ou insatisfatório, é natural que a gente dê uma desacelerada, que o corpo desacelere, tenha uma decaída de performance. Preste muito bem atenção nisso, porque isso vai servir também para você entender os membros do seu time. Isso não é só com base em estudo, tem vários estudos nesse sentido, mas na minha experiência como gestor, eu também já avaliei isso. Já passamos por um momento em que foi mais cansativo, foi mais estressante do que o habitual, determinado tempo, determinado projeto, determinada fase do ano, uma semana atípica, por exemplo, de hiperatividade,
E na semana seguinte, os membros do time estão ali realmente cansados, a gente percebe que a performance realmente é bem inferior do que no padrão na semana anterior, quando é nesse sentido de que uma semana atípica. Então é bom você entender isso, que vai ter momentos que o seu time não vai performar bem, e aí você precisa ter em mente que você precisa avaliar por que ele não está performando bem. Será que é porque a gente está fazendo alguma coisa equivocada? Será que é porque eu não estou sendo um bom líder? Não, simplesmente pode ter sido porque eles estão em um momento de recuperação fisiológica mesmo. Então é importante que você entenda isso. Boa noite, André. Boa noite. O André perguntou aqui, Rômulo, quanto aos recursos e ferramentas de comunicação para os modelos remoto e híbrido? Excelente pergunta, André. Olha, esses modelos de comunicação, eles podem ser dos mais simples possíveis. Para não fazer propaganda aqui de quais aplicativos são, você pode usar de qualquer um de envio de mensagens, por exemplo, pode fazer isso. Alguns times, no entanto, preferem escolher um aplicativo que não é tão usual. Por exemplo, tem um aplicativo que já é o que todo mundo utiliza, não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, mas tem um que todo mundo utiliza, que esse daqui, tem muitos times que não vou usar esse aqui para comunicação, nós vamos usar um outro que quase ninguém utiliza, porque esse aqui vai ser exclusivo para comunicação. No meu entendimento, quando é que isso funciona? Eu, inclusive, já até divergi de um curso que eu fiz em que a orientadora sugeriu isso e eu disse, nosso time não utiliza isso, continua utilizando esse que todo mundo usa. Por quê? Porque esse outro seria mais um aplicativo e as pessoas já estão infoxicadas. É um termo que veio agora contemporaneamente, que é infoxicação, que é tipo intoxicação por informatização, por recursos de informática. Então, as pessoas já estão infoxicadas, muitas. Então, eu não quero sobrecarregar o meu time pedindo que eles usem um outro programa de mensagens, se eles já têm o de mensagens que todo mundo utiliza, e obviamente isso eu já havia conversado com o time, já tinha abordado essa situação, concordaram, e eu também acho que faz sentido. Porém, um exemplo, nesse caso de sugerir que se utilize um outro aplicativo, você pode muito bem, nesse aplicativo que é o que todo mundo usa, algumas pessoas desligam ele no final de semana, ou desligam ele fora do ambiente de trabalho, ou desligam ele no ambiente de trabalho, desligam algumas vezes na semana, e dão prioridade a esse outro acessório para os times. Então essa é uma delas. Um outro recurso que eu utilizo, que eu acho interessante vocês utilizarem, é os aplicativos, os softwares de papeizinhos, de post-its. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Aqueles papeizinhos que hoje em dia vem com adesivo que a gente coloca na parede ou em qualquer lugar, que antigamente tinha um quadro verde, a gente colocava umas taxinhas, né? Quem é das antigas aí da minha época sabe, colocava. Então tem vários aplicativos que simulam aquilo como se fossem uns quadradinhos. A gente bota lá o responsável, bota as mensagens e a gente usa isso. O André colocou aqui, observamos que foi necessário elementos mais visuais para o remoto, para tentar minimizar os riscos de falha na comunicação. Perfeitamente, André. Nós também temos utilizado alguns recursos, embora alguns membros do time, e aqui cabe a importância de você, líder, estar aí monitorando. Já vi resistência de alguns membros do time no passado e até recentemente também, de que não queriam usar os recursos tecnológicos, e aí a gente tem que realmente esclarecer que é necessário para manter a cultura do time que já vem caminhando nesse sentido, e para a gente não pecar nesses padrões, realmente é importante que a gente vá para o visual. E eu percebo, André, que porque tem aquela questão, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras que são mais sinestésicas, outras mais auditivas, e algumas pessoas só pela parte escrita, realmente elas não captam, elas não absorvem tanto, e eu já vi isso na prática realmente. Pessoas que colocando o visual, elas captam melhor, e outras ao contrário, se forem só pelo visual, elas não captam bem, elas preferem a parte escrita. Então, para que a gente possa suprir essas variáveis, essas diferenças,
é interessante que seja a parte escrita e a parte visual, inclusive porque a parte visual serve às vezes como um tipo de mapa mental. É super importante realmente para que a gente evite os riscos. E eu particularmente, André, continuo usando o papel. É uma das técnicas, né, de brainstorm pessoal, que eu até indico a vocês. Bota um papel, um caderno do lado, deixa a caneta ali livre e vai trabalhar aí do jeito que você faz, normal, e de repente quando vem alguma ideia você vai e coloca no papel. E isso é muito importante. Eu até tenho também compartilhado isso com o meu time, porque é uma forma também de dar um aperfeiçoamento aí na produtividade, dar um up na produtividade, porque às vezes é uma ideia que está relacionada com outra parte do trabalho, mas que naquele momento você não tem como se desconectar e ir para aquela parte do trabalho, então você anota no papel e depois você faz. E nesse momento eu tenho realmente a gratidão, tenho a honra de ter um time que é organizado. Eu gosto de organização e a organização ajuda muita gente, faz com que a gente se desgaste menos. Então é isso, que vocês tenham em mente que é necessário esse engajamento. O trabalho remoto, ele é o que é, ele nem é bom, nem é mal, ele é o que é uma tendência para muitas empresas que já observaram que há alguns benefícios para elas nesse sentido. Alguns outros profissionais observaram que há para eles também muitos benefícios nesse sentido. E aqui não cabe a gente ficar dizendo se é bom ou se é ruim. A questão é que, se for trabalho remoto, há necessidade, obviamente, de engajamento e é uma forma mais desafiadora porque as pessoas não estão próximas da gente. Então isso a gente tem que realmente levar em consideração. Mas se você utilizar dos recursos corretos, se você fizer essa manutenção, fortalecendo a conexão do time, fazendo essa manutenção do engajamento, você não vai ter nenhum problema com o trabalho remoto. Muito pelo contrário, você vai ter muito sucesso, muita felicidade, porque a produtividade realmente, quando se cumprem, se utilizam das ferramentas necessárias, inclusive e principalmente esses de engajamento, a produtividade supera realmente o que você possa imaginar. Então é isso, ficamos por aqui por hoje. Um abraço a todas e a todos, muito obrigado e até terça-feira que vem, às 19 horas. Um grande abraço e um bom final de semana a todas e a todos. Tchau, tchau.